né? Dar um feedback aqui para nós sobre o evento, né? E o que ocorreu dentro do evento, o que, né, pôde deixar de positivo, não só para a cidade, para a região sul do estado de Santa Catarina, e para o estado de Santa Catarina, porque também muitas autoridades estaduais estavam presentes, né, do segmento da indústria e que tiveram, né, uma participação muito, muito positiva. Bom dia, Jean, seja bem-vindo. Bom dia, Tancredo, bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação, mas o estúdio tava forte, né? Hoje estava com peso. Tu tá bem, começou bem o dia. Eu começamos às 7h30, eles vieram para uma entrevista e é rápido, né? A deputada Giovana de Sá trouxe na sua bagagem 2,5 milhões para a Prefeitura de Tubarão, né, para ser investido na saúde, para manutenção. Isso é importante porque são aqueles exames e toda a estrutura que é colocada para a sociedade à disposição do município, o município coloca à disposição da sociedade, que são serviços, e isso precisa de investimento, às vezes é feito com um orçamento próprio. E a deputada veio na bagagem aí com já carimbado, assinado, dinheiro já na conta de 2,5 milhões para Tubarão. Isso é importante também para nós. É fantástico, né? Até porque não é a toda semana, todo mês que tu recebe um suplemento desse, né? É muito legal. Parabéns. Bom, agora vamos entrar num assunto importante do nosso congresso, o segundo congresso da indústria, e a gente observou, né, a movimentação na cidade. Pena que eu tinha viagem marcada e em 2 dias já tinha minha agenda tomada, não pude participar, mas estava monitorando pelas redes sociais, né, monitorando por quem lá participava e fazia os seus comentários, e foi altamente positivo. O que é que trouxe nesse congresso de positivo, não só para a cidade, para a região, para o estado, como falei? Ô, Tancredo, primeiro eu quero agradecer em nome da Fundação Noversa Sul, do presidente Walter, a tua colaboração da Rede Litoral, né? É um espaço fantástico, tu também favorece porque tu conhece bastante também sobre tecnologia, evento, enfim. O evento foi um sucesso, tivemos 150 pessoas na média. A abertura, a parte da manhã, foi uma abertura robusta, bastante farta, digamos assim, né? A Fiesc desceu em peso de Florianópolis, até porque a nossa representação aqui do Litoral Sul ela é bastante forte. Nós temos ali o Thiago Freta e outros empresários, o Sérgio Marqueto, Silvio Guise, enfim, são empresários que nos representam muito bem. E o fato de estar cercando a presidência da Fiesc traz com que também todo o staff venha para cá. E na sequência a gente foi privilegiado também porque nós tivemos uma palestra com o embaixador de Santa Catarina para assuntos na Itália, que é o Salmi Palladini, e por essa questão aí do convênio da Comunidade Europeia, sim, esses acordos comerciais, né? Então foi muito satisfatório, foi muito elogiado. E fechamos amanhã então brindando com a palestra do executivo da Renault, da montadora de carros, da planta de Curitiba. Então, pela parte da manhã, com a palavra do prefeito, enfim, nós entendemos que nós entregamos para a cidade, até porque estava a prefeitura bastante representada, aquilo que a Fundação se compromete. E eu também tive uma fala de que é uma fala motivadora para a cidade, que nós temos que pensar 25 anos à frente. Nós somos uma plataforma logística, digamos assim, somos um corredor logístico, tanto do sul para o norte, quanto do oeste, do lado do Rio Grande do Sul, oeste, noroeste, né? Nordeste. E automaticamente isso mexe com a nossa região, mexe com o nosso turismo também, mexe com o nosso litoral. E uma mensagem que eu deixei para o prefeito Stênio Sorato é que nós temos que pensar numa Tubarão do futuro. E para isso temos que pensar em áreas industriais, em zonas industriais e um atendimento especializado para esse empresário, esse industrial que vem para cá. Até porque tu tem que dar atenção para o pequeno empresário, para o médio, mas para o grande, porque é o grande que é o indutor também. Então foi muito interessante essa harmonia toda, um evento, posso dizer até festivo também, e que nos brindou com essa manhã, além da tarde e à noite. Uma das coisas que chama a atenção das representatividades que estavam no evento, né? E até porque isso estava o PIB da indústria de Santa Catarina, pelo menos aqueles que discutem ou dão alinhamento no evento.
E isso também traz para a Inoversa Sul uma credibilidade muito forte na ação que é proporcionada não só no Sul, mas também no estado de Santa Catarina. Né? Chama atenção para nós foi os assuntos, né, os temas que foram colocados no debate. Isso também não só soma positivamente, como também atrai divisas. Né? Sim. Eu até já vou fazer uma conexão com outro assunto. Na semana passada, o retrasado, tu trouxe o Claudir, que é o prefeito de Capari de Baixo. E ali eu fui escutar na íntegra a tua entrevista, até porque é um assunto que nos interessa, que é a PPP do saneamento. Certo. E a Fundação vem se especializando já há 4 ou 5 anos em desenvolver projetos de viabilidade, são projetos complexos. E da mesma forma, a gente foi ancorar esse evento, Tancredo, como eu já te falei, por 2 oportunidades, porque não adianta ter consultor de alta complexidade, como se fosse um médico, né, especialista, e ter laboratório, mas tu não ter um evento que possa congregar essas forças, né? E automaticamente, quando a gente faz um evento desse, tu volta a levar para o nosso Salão Nobre, tu que é um defensor do nosso movimento universitário como um todo, sempre prezasse muito por isso, a gente volta a trazer para a nossa casa toda a discussão social e mostrar para a sociedade que a gente tem potencial, tem know-how, tem conhecimento para prestar esse serviço. Então isso ficou bastante nítido, é o 4º congresso que nós fazemos, o 2º da indústria, e na verdade a gente está pensando no futuro de conectar uma feira, talvez, que seja pequena, Tancredo, mas a gente tem que pensar em trazer os nossos industriais e empresários locais e até para voltar também a mobilizar a bolha, que é um baita espaço de eventos, e quem sabe dali formar uma agenda municipal muito mais forte, porque se tu começa a fazer uma feira industrial assim como está fazendo a Feira da Agro, que é fantástica, tu começa a mexer com as forças, com os movimentos econômicos, enfim. Bom, eu estava comentando numa outra oportunidade, logo depois dessa entrevista que a gente fez com o Claudir, sobre a questão da concessão da água, e ali no meio da conversa a gente tocou sobre algumas movimentações que o prefeito está fazendo, e uma das coisas que chamou a atenção, que depois foi colocado, e aí quero já anunciar, já combinei com o ex-deputado José Ney Ascari, que tem assento hoje no Tribunal de Contas. Vice-presidente. Vice-presidente, que vem falar para nós sobre plano diretor. Ele vai vir sobre as ações, sobre a movimentação que está sendo feita dentro do Tribunal de Contas com relação aos municípios e a necessidade da urgência, porque é estabelecido por lei. Né, a lei estabelece o Estatuto da Cidade, o desenvolvimento dos planos diretores, e é uma ferramenta base, ela é referência, ela é pré-requisito para qualquer ação que toma no município. Exato. E eu vejo muita dificuldade, não só nisso, também no levantamento socioambiental, plano de saneamento, enfim, são ferramentas que saem no dia a dia. E eu observo que a Inoversa Sul também não está perdendo de vista essas discussões que acontecem nas cidades, né? E algumas dessas encaminhadas aqui pela nossa região, na Murel, mas tem aí a região da REC, da MESC, o sul do estado, né? Que precisa ser trazido para a discussão, né? Sim. Jean. Ô, Tancredo, a gente está tão imbuído de ajudar a região nesse sentido, até porque... Bom, nós temos 2 equipes que desenvolvem plano diretor, uma equipe de plano de mobilidade, 2 equipes de plano de saneamento, e a gente vai fazendo o cerco, né? Igual fazer um cerco da tainha, né? Isso. A gente vai se ampliando. É claro que com calma, não dá para dar uma pernada mais longa do que a gente consegue sustentar, mas sim, a gente está indo nessa direção, até porque a gente tem bons casos, né? Cases como Garopaba, Imbituba, a gente tem projeto em Florianópolis, em Joinville também, então isso vai nos dando uma massa de conhecimento que vai nos deixando um pouco mais confortável para enfrentar esses desafios. E aí eu vou te dar um furo de reportagem aí, mas a gente está adquirindo um robô, que é um robozinho off-road para terras e espaços mais agressivos, né? Pedra, mato, enfim. E esse robozinho ele vai servir para fazer inspeção, por exemplo, em tubulações. É claro que ele é um robô, um carrinho, né? Como se fosse um skate daquele maior, com câmera e luz de alta potência, com cabo de 60 metros. E a ideia é a gente começar a fazer pesquisa científica, mas também começar a prestar serviço de apoio, porque são problemas que a cidade tem. E tu já conhece longa data, macrodenagem, microdenagem, enfim. Então essa é mais uma contribuição, além das ferramentas de software que nós temos lá na Fundação,
e que a gente deve, aí, nos próximos 2 anos, deixar esses laboratórios bastante robustos para desenvolver tecnologia para as cidades. Que bom. 8h20, a gente vai no intervalo comercial e em seguidinha a gente já retorna aí trazendo boas informações. Estamos conversando. Cerca a hora, estamos entrevistando aqui Jean Firmino, ele vice-presidente da Inoversa Sul, e falando sobre o Congresso da Indústria e a abertura, o sucesso, mas dentro do Congresso teve, né, os embates, as discussões, as apresentações e as oficinas, né, que resultaram também no grande sucesso, né, pela movimentação feita pelos profissionais da área, pelas pessoas interessadas, pelos acadêmicos, pelos empresários, enfim. Jean, dá um perfilzinho para nós aí do que aconteceu nessas oficinas. Tancredo, além das palestras, à tarde a gente tratou sobre o mercado moveleiro, depois sobre a engenharia da produção, que trouxe metodologias e técnicas bastante modernas do que tem da engenharia da produção no mundo todo. À noite é um horário muito especial, porque das 18 às 22 horas, mais ou menos, fica à disposição para pesquisadores, cientistas, enfim, apresentar os seus trabalhos. E ali nós tivemos 9 trabalhos. Desses 9, eu vou destacar 3. Um que fala sobre novas metodologias de laboratório maker. Laboratório maker é a oficina que nós tínhamos em casa, ou para quem tem em casa lá o seu cantinho com ferramentaria, enfim, e ali é onde nós fazíamos de tudo um pouco, né? Só que no mundo de hoje tu trabalha com novas tecnologias, com corte a laser, furadeira automatizada, entre outras ferramentas. Então foi um baita trabalho que faz essa correlação do que nós tínhamos no passado e quais são as tendências para o futuro em relação à oficina de trabalhos manuais. Um outro trabalho muito interessante foi a apresentação de uma equipe do IFSC que falava sobre a plantação, tecnologias aplicadas à plantação de hortaliças, inclusive com equipamentos de baixo custo, para que, por exemplo, restaurantes, supermercados possam ter no próprio local a plantação de hortaliças com tecnologia. Então tu tens um tubo lá com vários equipamentos eletrônicos e aquilo vai fazer com a irrigação e o processo de substrato, que é uma terra muito mais poderosa, possa ser colocado em baixa quantidade e que vários, assim como a gente tem em Israel, em outras áreas desérticas aí, Egito, a gente consegue produzir. E por fim, um outro trabalho que ganhou muito destaque, que veio da Universidade Federal de Araranguá, da UFSC Araranguá, que é a produção de drones de baixo custo. Então hoje tu compra um drone com valor um pouco mais elevado, ainda que já seja de acesso, mas a ideia é tu produzir um drone com sucata de outros drones, mas com elementos que tu pode comprar mundo afora e fazer essa montagem de maneira muito mais simplificada. E esse drone vai dar mais acesso à sociedade para que ela possa também usufruir disso para serviços e outras observações, desde que não seja usado de maneira errada, é claro, né? Então são pequenas demonstrações de que o espaço vai se tornando um espaço interessante, até porque os acadêmicos, os cientistas também têm contato com as nossas lideranças políticas, os nossos empresários industriais, e ali tu vai gerando essa conexão para que eles possam no futuro também ser investidor desses pesquisadores, ou alguma demanda que a indústria tenha, que essas escolas possam desenvolver estudos mais específicos. Então foi um sucesso, nós tivemos 9 trabalhos, agora a gente está na fase de publicação do livro, que a gente chama os anais lá do editorial, e com isso a Fundação também ganha um espaço técnico-científico na publicação de documentos dessa envergadura, né? Bom, a gente viu que teve o primeiro volume, esse é o segundo volume, Exato. E o terceiro volume que vem? O terceiro volume é forte. Eu te agradeço pela lembrança. Há muito tempo a gente vem tentando se aproximar da indústria de fármacos, que é da farmácia, né, de medicamentos, enfim. E nós temos aqui na região uma baita empresa que é a Irela, que fica lá em Pedras Grandes. Uma empresa de renome nacional. Ela começou com 300 rótulos e hoje está com mais de 3.000 rótulos no mercado nacional. Então é uma referência no sul do Brasil. E ali eu convidei, nós temos o Rodrigo Peters, que é aqui vizinho da rádio, que é um dos sócios, e o Canes, Luiz Canes, que é um outro cientista que foi formado aqui na Unisul, que veio observar o evento. Então ali mesmo eu já aproveitei para não deixar ele escapar e dizer, Canes, vamos trazer alguém do mercado de fármacos, da área da saúde,
para falar o ano que vem aqui. Além de outras surpresas que a gente está planejando e que vai ser furo para o ano que vem. Mas o evento nós já fizemos o projeto, já foi para a FAPESC, queremos agradecer a FAPESC ao governo do estado, que são os órgãos que dão fomento para a realização do evento, né? E com isso estamos encaminhados e com fôlego renovado para o ano que vem. Bom, a estrutura que tem ali da Inoversa Sul, além de ter o espaço físico que soma positivamente, tem também espaço para crescimento, né? E pensa mais em alguma situação para crescimento, porque no fim essa movimentação da indústria começa não só tu trazer a necessidade de discutir, mas também de apresentar, né? E isso também não cabe nesse processo? Cabe, Tancredo. Eu tenho um certo receio que a gente tem que crescer de maneira sustentável, né? Mas como eu tinha falado, a gente tem que voltar a utilizar a bolha como um centro de eventos, para o tamanho que nós temos. Mas a fundação ela tem que ir no caminho de se transformar em um grande laboratório. Então, juntando evento, os movimentos, serviço, laboratório, é o que nós entendemos que vai ser a grande solução. Então, hoje eu estou muito focado em estruturar os 5 laboratórios que nós temos lá em fase de evolução. E temos mais um grande laboratório em estudo, que é um laboratório da cannabis, que é o TNT, enfim, de que talvez a gente seja a única instituição do sul do Brasil a fazer a testagem da ampola que vem dos Estados Unidos ou da Europa para verificar se aquilo que nós vamos produzir aqui ou aplicar aqui é semelhante. Então, tu tens alguns exames e testes de semelhança e talvez seja um futuro, talvez o maior laboratório que nós possamos pensar aqui na região, mas é um laboratório caro e que é um projeto aí para os próximos 1 ou 2 anos. Que bom. A gente te agradece por ter vindo aqui e agradece também a Inoversa Sul pela forma, né? Uma oportunidade que tivemos aqui com o professor Walter, ele falava entusiasmado com o desenvolvimento, com o andamento da Inoversa Sul. E isso é positivo, não só para a área da orientação, da discussão, né, do calor do dia a dia, do acompanhamento que é feito na cidade e em todos os assuntos aí, mais virado, e a gente sabe do trabalho de vocês, virado não só na área tecnológica, mas na área de ensino, né, que isso é fundamental. Nós temos que ter essa questão aí, chama muita atenção quando tu diz que tem aí estudos para trabalhar laboratórios e que possam desenvolver, né, os nossos produtos, os nossos serviços, né, que vão ser oferecidos à sociedade. Tem que ter alguém que pense no futuro. E essas movimentações que são feitas agora, ela vai começar a criar um volume e muita coisa dessa vai desenvolver, né? Isso é importante. Vamos nesse caminho, não tem dúvida. Nós agradecemos aqui pela sua participação e deixamos aí os microfones da Rádio Litoral para as considerações finais. E para uma próxima oportunidade a gente está falando sobre coisa positiva. Nos deixa atualizado aqui, porque a gente precisa deixar o nosso ouvinte, quem nos assiste, né, atualizado com as boas informações. Tancredo, eu que agradeço em nome da Fundação Inoversa Sul, do presidente Walter. É sempre uma satisfação estar na Rádio Litoral, estar conversando contigo, sempre uma conversa de alto nível, né? E é dessa forma que nós ajudamos também aqui, ao vivo e a cores, a contribuir com o processo. Muito obrigado e que a gente possa voltar o mais rápido possível. Bom, e a gente vai chamar agora aquele que tem sempre